Na reunião realizada nesta quarta, o presidente da CPI do Tráfico de Pessoas, deputado Arnaldo Jordi, fez um relato das diligências realizadas em duas cidades da Bahia e em Altamira, no Pará. O parlamentar destacou as incongruências nos depoimentos prestados em Monte Santo sobre o caso de adoções ilegais e do casal de Salvador envolvido no envio de mulheres para praticarem prostituição na Espanha. Jordi também criticou a existência de um prostíbulo no local onde ocorrem as obras da usina hidrelétrica de Belo Monte. O presidente da comissão destacou que a CPI pode pedir o indiciamento de envolvidos em ambos os casos. Olha, primeiro nós tivemos lá na Bahia ouvindo a Carmen Topiscal, aquela que se negou a prestar os depoimentos aqui, e ouvimos o depoimento de 3 horas dela, extremamente contraditório pelo que a gente já tinha investigado, pelo que ela já tinha dito no seu depoimento no Ministério Público lá da Bahia. E, portanto, para nós caracterizou uma série de fragilidades nas afirmações e no contexto do que ela apresentou como versão para nós na CPI. Depois nós fomos até Monte Santo e lá ouvimos várias mães que foram acionadas ou abordadas por essa mesma Carmen Topiscal no sentido de fazerem a doação das suas crianças, porque, segundo ela estava atrás de crianças para serem adotadas. Ouvimos pessoas do cartório, onde houveram algumas facilidades que para nós são inadmissíveis no sentido de uma adoção. Nós sabemos que no Brasil um processo normal, regular de adoção dura em torno de 2 anos e meio a 3 anos e lá na Bahia isso aí saía muitas vezes em 1 semana, em 10 dias. Isso é uma coisa muito estranha, portanto há algum nível de promiscuidade, algum nível de cumplicidade desses cartórios, eu não diria dos juízes, mas principalmente dos cartórios, há alguma coisa muito estranha que nós estamos investigando e ouvimos também outro depoimento de outras pessoas. Então, para nós, houve o tráfico de pessoas, esse mercado clandestino, ilegal, criminoso, portanto, de adoção de crianças para diversos fins, inclusive para adoção pela guarda provisória dessas famílias de São Paulo. Também em Salvador nós ouvimos uma das vítimas que foi resgatada da boate em Salamanca, na Espanha, numa operação da Polícia Federal, e essa moça também, pelos depoimentos que ela nos deu, iguais, simétricos ao que ela deu ao Ministério Público, caracteriza claramente também o crime de tráfico de pessoas, porque ela foi aliciada para um determinado objetivo e as condições de enclausuramento, de cerceamento do direito de ir e vir, de não ter telefone para se comunicar, de ter um sistema de aviamento onde cada vez mais que ela trabalhava, mais ela devia. Então isso tudo caracteriza a ação criminosa e, portanto, para nós também é possível que a CPI possa sugerir o indiciamento dessas pessoas. E depois fomos, na segunda-feira, em Altamira, lá em Belo Monte, no complexo de Belo Monte, a coisa também é muito estranha. Primeiro que essa boate, Xingu, de onde foram resgatadas 34 mulheres, inclusive uma de menor de 15, 16 anos, essa boate se encontrava dentro das instalações da hidrelétrica, do canteiro de obra da Norte Energia, do complexo de Belo Monte, que é um complexo de empresas que estão tocando esse projeto, esse mega projeto, com financiamento do BNDES, portanto com investimento do dinheiro do Tesouro, do contribuinte. E como é que permitem que uma boate que está praticando crime, pelo que nós vimos, os cubículos que essas mulheres estavam sem janela, um quarto minúsculo, sem janela, com cadeado e tranca só pelo lado de fora, não é? Onde também havia o sistema de aviamento, ou seja, o programa que elas faziam, os seus programas lá eram retidos pela casa para deduzir no débito que elas tinham da passagem, da hospedagem, da alimentação, dos medicamentos, até do vestuário que muitas vezes elas adquiriam. Então isso tudo para nós caracteriza crime, é preciso, e a CPI vai fazer o trabalho com todo o rigor possível, no sentido de punir exemplarmente os responsáveis e também cobrar das autoridades competentes que situações como essa não possam mais ocorrer na sociedade brasileira. O deputado falou também sobre o lançamento do governo federal do 2º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Para ele, a medida é necessária, mas demorou para chegar. Finalmente, depois de quase um ano engavetado, esse plano já está pronto há quase um ano. Foi um plano construído a dezenas de mãos pela sociedade civil, pelo próprio governo, pelas instituições acadêmicas, pelos órgãos que lidam com a questão do combate ao tráfico de pessoas. E, estranhamente, nós não entendíamos, até a própria CPI cobrou várias vezes do governo, por que esse plano não vinha à tona. E, finalmente, ontem, o ministro anunciou a publicação
a vigência desse segundo Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas. Nós parabenizamos finalmente, mas apenas lamentamos que nós tivemos uma perda de quase um ano. Esse plano já podia, é um plano que vai orientar, balizar, são estabelecendo diretrizes para, não só para a sociedade civil, mas principalmente para as instituições governamentais, União, Estados e municípios, para aperfeiçoar o sistema de enfrentamento, de combate ao tráfico humano no Brasil. Por fim, Arnaldo Jordi falou sobre os próximos passos da CPI. Olha, nós fizemos um relato dessas viagens, dessas oitivas da CPI e aprovamos também uma série de depoimentos que serão prestados amanhã, né, em Rio Branco, no estado do Acre, onde há denúncias também graves de irregularidades, onde nós vamos fazer. Aprovamos também pedir uma audiência com a ministra Miriam Belchior, do Planejamento, que nós vamos solicitar do governo e das autoridades judiciais do Tribunal dos Juízes Federais, que a obra de Belo Monte seja interditada enquanto as condicionantes que foram pactuadas não sejam cumpridas, porque nós não podemos admitir uma região, um município de 100 mil habitantes que recebe um fluxo migratório de 30 mil pessoas em poucos meses, o Estado brasileiro não supra, as empresas não possam suprir em termos de assistentes sociais, de psicólogo, de polícia, de professores, de médicos, enfim, para que esses efeitos colaterais possam ser evitados. Então essas medidas cautelares, essas medidas preventivas precisam ter para que não vá se penalizar o ser humano, a vida humana, em detrimento de outros interesses que estão em jogo, interesses econômicos, inclusive de grandes empresas.